Olá! E se o segredo para uma inteligência artificial bem mais inteligente não fosse só mais poder de processamento, mas a forma do pensamento dela? Hoje, a gente vai explorar uma ideia fascinante, que a geometria do espaço mental de uma IA pode ser a chave para destravar o verdadeiro potencial dela. Vamos mergulhar nisso. Todo mundo já viu isso acontecer, né? Uma IA que consegue escrever um texto super complexo, mas logo em seguida comete um erro de lógica que parece bobo. É justamente essa contradição que nos leva ao problema central que a gente vai desvendar hoje. Bom, para começar, a gente precisa entender uma limitação que é fundamental nos modelos de IA de hoje. É como se eles vivessem, metaforicamente falando, no mundo plano. Ok, esse é o nome técnico, gargalo de capacidade geométrica. Mas a ideia por trás é bem simples. O problema não é falta de memória ou de poder de fogo, sabe? É que a sala onde a IA organiza as ideias dela tem o formato errado para o tipo de informação que ela está tentando guardar ali. E essa analogia da biblioteca é perfeita para entender o problema. Pensa só, num espaço plano, que essa biblioteca é de um andar só, conceitos que são relacionados podem acabar super distantes um do outro. Aí, para fazer uma conexão lógica, o caminho é longo, é ineficiente. Agora, num espaço curvo, a própria estrutura do lugar já conecta as ideias. História da ciência fica ali, naturalmente, entre história e física. Faz muito mais sentido. Certo. Então, qual é a solução? É mudar a geometria. É adotar um espaço que tem o formato certo para conseguir abrigar esse conhecimento que é todo hierárquico, todo ramificado. E é aqui que a coisa fica interessante. Essa tabela, ela mostra o porquê da geometria hiperbólica ser a grande sacada. É só olhar a linha que está destacada. O volume dela cresce de forma exponencial. Pensa em como o conhecimento funciona. Um conceito principal se ramifica em vários outros, que se ramificam de novo. A nossa própria linguagem é assim. Essa estrutura de árvore que cresce exponencialmente se encaixa como uma luva no espaço hiperbólico. Já no espaço euclidiano, que é o plano, limitado, não dá, é a combinação perfeita. Então, o ponto principal é esse. O espaço hiperbólico tem muito, mas muito mais espaço de manobra para as ideias. Isso evita o que os pesquisadores chamam de esmagamento, que é quando conceitos diferentes são forçados a ficar um em cima do outro, causando confusão e as famosas alucinações da IA. Essa teoria toda é ótima, mas e na prática? Como é que isso funciona? E é isso que nos leva a um projeto de pesquisa bem específico que está colocando essa ideia à prova. Então, apresento a vocês o TOIP CCLM. Ele é basicamente a implementação que tenta pegar esses princípios geométricos, que são abstratos, e transformar num sistema que funciona de verdade. É a tentativa de construir uma IA que, desde o início, respeita a forma do conhecimento. E essa aqui é a filosofia central do modelo. Em vez de simplesmente forçar uma resposta a qualquer custo, ele busca o caminho de menor resistência. Um caminho que respeite tanto a tarefa que ele tem que fazer, quanto a geometria do seu próprio universo de conhecimento. Na prática, isso se resume ao malabarismo entre 3 objetivos. Primeiro, tem que resolver o problema, acertar a resposta. Segundo, não pode quebrar as leis da física do seu próprio universo mental. E terceiro, tem que garantir que o seu mapa de conhecimento continue fazendo sentido, continue coerente. É isso que a tal da perda topológica mede, o quão bem a estrutura lógica das ideias está sendo mantida. Certo. Tudo isso soa muito bonito na teoria. Mas a pergunta que não quer calar é: isso realmente funciona? Como a gente pode ter certeza de que é a geometria que está fazendo a diferença? Bom, para isso, os pesquisadores montaram um experimento fundamental. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Para ser ciência de verdade, a teoria tem que ser testável, tem que ser falseável, e eles criaram um teste super inteligente para provar que a geometria tem sim um efeito causal de verdade. A ideia foi a seguinte: eles criaram 2 sistemas de IA idênticos. A única diferença era que no sistema A, as regras da geometria e da topologia estavam ativadas. É isso que aquele lump top maior que zero significa. Já no sistema B, que era o controle, elas estavam desligadas. Aí eles deram start nos 2 ao mesmo tempo e ficaram observando o que acontecia. A lógica é simples. Se a geometria não importasse, os 2 sistemas iam aprender do mesmo jeito. Mas, se a teoria estiver certa, os caminhos de aprendizado deles têm que se afastar, têm que divergir drasticamente. Isso provaria que as regras não são só um detalhe, mas sim uma força que guia o aprendizado. E os resultados são impressionantes. O sistema, com as regras geométricas, aprendeu 69% de forma mais eficiente e foi 23% melhor em aplicar o que aprendeu a problemas novos. E o mais importante, a diferença entre os 2 não foi pequena. A divergência foi maior que 20 sigma.
Isso, estatisticamente, é um resultado gigante. Em outras palavras, não resta dúvida, a geometria fez toda a diferença. Ok, a teoria funciona num experimento de laboratório, mas o que isso significa para o mundo real? Como é que isso se conecta com as IAs que a gente usa no dia a dia? Essa pesquisa não está acontecendo isolada, numa bolha. O projeto já tem integrações que eles chamam de ponte SLM com modelos de linguagem bem conhecidos. Isso mostra que existe um caminho bem claro para aplicar esses princípios geoléficos nas tecnologias que já existem. E uma das primeiras aplicações práticas disso é numa tecnologia chamada RAG, ou Geração Aumentada por Recuperação. É, basicamente, o processo que os chatbots usam para fuçar nas bases de conhecimento deles e encontrar as respostas mais relevantes para as nossas perguntas. Usar essa busca hiperbólica é como dar um GPS para o chatbot, só que um GPS que entende o terreno. Ele consegue navegar pela informação de um jeito muito mais inteligente, entendendo como as ideias se relacionam. E o resultado disso são respostas muito melhores, muito mais lógicas e coerentes. E aqui é muito importante manter a perspectiva. Os próprios pesquisadores deixam isso bem claro. Isso é um protótipo de pesquisa. Não se está falando de máquinas com consciência ou nada do tipo. O que se está falando é de uma arquitetura que é fundamentalmente mais eficiente para organizar a informação. Ponto. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa. A maior parte da pesquisa em IA até hoje focou em construir motores maiores, mais rápidos. Essa abordagem aqui foca em dar para o motor um mapa melhor. E se uma IA tiver um mapa fundamentalmente mais preciso da realidade, as possibilidades do que ela pode vir a descobrir são, no mínimo, instigantes.